Diretoria próxima de acertar com promessa de 15 anos da Copinha, ex-atacante do Atlético Mineiro é oferecido ao Timão e empresários confirmam Matheus Pereira vê Corinthians avançar nas negociações, segundo o jornalista e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, depois de uma derrota logo na estreia do Paulista, Lázaro Ramos volta a campo nesta noite diante do Água Santa na Neoquímica Arena, visando vencer o primeiro jogo da temporada para ver se acalma os ânimos da torcida e quem sabe até convence de que ele é o cara certo para comandar esse time. Pois bem, para esse jogo, diferente do que foi na estreia, o Timão terá bem mais jogadores à disposição e dentre eles, é claro, a volta do nosso camisa 9 Yuri Alberto e do grande camisa 8 Renato Augusto. Ambos devidamente inscritos, preparados e com pinta de serem titulares. Mas além deles também teremos aí a presença de Matheus Bidu, Romero e Adson, né? Não sei se um dos três aí vai ser titular, mas fato é que estarão na Neoquímica Arena. Por fim, o Lázaro ainda aproveitou para preencher algumas lacunas e relacionar mais alguns garotos da base para essa partida, que foram aí o Matheus Araújo, o Murilo, o Wesley e Arthur Souza, que não se deixa enganar pela copinha, é um ótimo centroavante. Então, com todos esses jogadores à disposição, um provável Corinthians para hoje, não tem mistério, deve ter Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Matheus Bidu, Maicon, Duqueiroz, Renato Augusto e Juliano, Roger Guedes e Yuri Alberto. O mesmo esquema com diferentes jogadores, mas dessa vez com grandes chances de dar certo, e tem que dar, viu? Mas e aí, fiel, expectativa para hoje tá boa? Mais ou menos? É aquilo, né? Se não ganhar do Água Santa em casa, pelo amor de Deus. E uma notícia de última hora em relação a esse jogo de logo mais contra o Água Santa é que as torcidas organizadas do Corinthians foram punidas e não poderão entrar com nenhum tipo de objeto na arena por conta dos sinalizadores que eles usaram contra o Bragantino, né? Dessa vez não foi uma simples punição financeira para o clube ou para os próprios torcedores. Dessa vez os caras tiraram aí as baterias, as bandeiras de mastro recém-liberadas, os bandeirões, então os caras só vão poder entrar com a camisa das organizadas e nada mais. Por isso não me surpreenderia se eles não fossem pro jogo por causa disso, até porque a última vez que proibiram esses apetrechos, a Gaviões pelo menos não colou no treino aberto. Mas bora ver. Precisando de um ponta direita para fechar o ataque com chave de ouro, apesar do Romero e o Adson parecer que vão dar conta esse ano, o Corinthians viu mais um jogador para essa posição ser oferecido nas últimas semanas. E dessa vez, segundo uma apuração do André Hernan, Michará, de 31 anos, do Portland Timbers dos Estados Unidos, teria sido oferecido ao Alvinegro por meio de intermediários nesta semana, né? Ele viria aí por um empréstimo de uma temporada, com o Timão pagando uma certa compensação financeira para a equipe norte-americana. E olha só que curioso, fiel, fui puxar aqui os dados desse cara, né, depois que eu vi essa notícia e vi que ele tem passagem pelo Galo. Pois é, antes dele ir lá para MLS, ele passou pelo Atlético Mineiro de 2018 a 2019, então já não é um completo desconhecido por aqui. E aí, né, eu abri os comentários para ver a repercussão da torcida com essa venda e até que não foram tão ruins, né, tinha um pessoal ali que tava bem positivo, né, nossa, que boa venda, não deu certo, mas poderia ter dado, bom jogador, enfim, coisas do tipo, mas não tem jeito, né, o resto dos comentários era tudo agradecendo que ele saiu, agradecendo que ele tinha ido embora, enfim, não rendeu o esperado no Galo, foram 7 gols e 8 assistências em 56 jogos, enquanto na MLS, desde que chegou já foram 17 gols e 12 assistências em 97 jogos, uma média de participação em gol a cada 3 partidas. Mas e aí, fiel, seria um bom reforço? Bom, eu confesso que por estar na MLS eu já criei um preconceito gigante logo de cara, mas olhando assim ele me lembra muito o estilo de jogo do Mendonça, do Janderson, né, aquele jogador baixinho, rápido e só. Ao mesmo tempo que isso é a maior qualidade dele, pode ser o maior defeito. Então assim, na base já tem vários, não sei se vale a pena trazer. Mas e vocês, o que acham? Por um empréstimo e mais uma graninha valeria a pena? Ou como diria o Pichote, nem de graça? Comentem aí. E mais uma boa notícia, dessa vez em relação à base, é que o Corinthians estaria muito próximo de acertar a contratação da grande promessa do comercial Pedro Henrique, volante de apenas 15 anos de idade, 2007, também conhecido como Matão. Pois é, o xará da nossa grande joia estaria aí no radar dos dirigentes da base do clube e a ideia seria trazê-lo em definitivo, mas para um período de testes ainda no Sub-17. Chegaria para jogar aí na sua categoria, claro, mas será avaliado nessa temporada para ver se
se terá condições de subir pro sub-20 ainda no mesmo ano. E cara, para um menino jogar uma copinha com 15 anos, assim como foi com o próprio Pedro no ano passado, já mostra que o moleque tem casca, tem bola e muito potencial. E não à toa o Corinthians estaria garantindo sua contratação. Mais detalhes imagino que aparecerão em breve, mas finalmente tá aí uma boa notícia em relação à base, né? Pô, depois de contratarem um jogador de futevôlei pro sub-20, pelo menos nessa eles estão acertando. E quando você acha que as coisas estão boas na base, o Corinthians volta ao normal e joga aquele balde de água fria em você. Já que nessa semana o zagueiro Heitor Casagrande, que 99,9% da torcida não conhece, teve o seu contrato renovado após ele expirar no fim do ano passado. Porém, ele não renovou pra ficar não, viu? Na verdade, o jogador renovou pro Timão poder emprestá-lo ao Guarda Desportiva, que é a lanterna da 4ª divisão do campeonato português. Pois é, simplesmente a 4ª divisão de um campeonato que deve se equivaler ao quê? A Várzea daqui de São Paulo? Pô, é brincadeira, né? Mas pelo menos, segundo informações, a equipe topou arcar com os salários dele e até fixou um valor de compra em seu contrato de 1 milhão de euros, por volta de 5 milhões e meio de reais. Mas aí que fica a pergunta, onde esses caras vão achar 1 milhão de euros pra dar nesse bagre? Pô, o cara chegou no Corinthians quase em 2021, pra aquele esquema do Sub-23, nunca jogou pelo clube, foi emprestado pra uma porrada de time e também nunca jogou em lugar nenhum. Ou seja, é mais um esquema de empresário, então não tem muito o que falar, só lamentar mesmo. E depois de passar aqui no canal que o Corinthians estaria monitorando a situação do meio atacante Matheus Pereira, o brasileiro formado no Sporting de Portugal, Samir Carvalho trouxe mais atualizações sobre sua contratação e segundo ele, o Corinthians teria avançado nas negociações com o jogador e o próprio estaria forçando para sair de lá, né? Porque já não aguenta mais essa vida no Oriente Médio e o futebol medíocre que os caras praticam. Brincadeira, brincadeira. A informação é só que ele está forçando para sair mesmo e o Al Hilal não faria esforços para mantê-lo por lá. E o curioso, fiel, é que ainda no mesmo dia saiu uma outra notícia, mas aí de um cara lá das Arábias totalmente desconhecido, dizendo que o jogador teria acertado sua rescisão de contrato e portanto estaria livre para acertar com qualquer equipe. E o pior é que até o Wikipedia caiu nisso. Mas no outro dia, infelizmente, o próprio jogador desmentiu essa informação, mencionando o próprio post do cara que falou isso. Ou seja, por enquanto, nada de rescisão e nada de acerto. E outro detalhe, dessa vez aí de uma apuração do André Hernan, é que se o Corinthians trazer o Matheus Pereira, seja por empréstimo ou por rescisão de contrato, logo o Coutinho não viria. Ele ainda diz, né, ele ainda contradiz o Samir Carvalho, dizendo que não tem nada avançado nas negociações, mas apenas conversas iniciais. Então, o que a gente sabe sobre essa contratação é que o Corinthians está muito mais perto, mas ao mesmo tempo um pouquinho longe do que vários outros jogadores mencionados por aqui. E isso ainda não quer dizer que ele vai vir, mas que ele está bem mais perto que os outros, isso sim, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!